eu quero deixar uma palavra ao teu coração. Se você puder abrir comigo um texto lá do Velho Testamento, de Juízes, capítulo 2, verso é o 10. Juízes, capítulo 2, verso 10. Vamos ler apenas, neste momento, um versículo. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 2, verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Vamos ler juntos? É só um versículo. A gente pode ler junto numa mesma versão? Acho que está na tela, é isso? Olha lá. Olha, o texto está ali na tela. Vamos ler todos juntos, irmãos? Assim a gente lê numa mesma versão. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Que o Espírito de Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração e ela vai se encaixar perfeitamente a todos nós, aos homens, às mulheres, mas no final eu quero fazer uma aplicação específica para os homens. Mas no desenvolver desta mensagem, eu creio que Deus vai falar ao seu coração, você homem e você mulher. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Como é que está a sua vida? A sua família? Como está? Sempre quando eu penso nessa questão, isso para mim é muito claro que a família é um projeto de Deus. Você crê nisso ou não? Mas eu entendo que a construção é humana. A família é um projeto de Deus, a construção é humana. Ou seja, quem faz a família acontecer não são os anjos, não é o Espírito Santo. Quem faz a família acontecer sou eu e é você, são as pessoas. Somos nós. E a gente não pode pensar que num passe de mágica as coisas vão acontecer na nossa casa, no nosso lar. A gente não pode pensar assim, porque a vida não é assim. A vida não é assim. A construção de uma boa estrutura familiar, gente, leva tempo. Leva o quê, irmãos? Leva tempo. É uma semeadura. E uma semeadura constante, diária. É assim. E guarde o que eu vou dizer. Nenhum ritual substitui o que é processo. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Nenhum ritual substitui o que é processo. Não basta apenas uma oração. Nós vamos orar hoje aqui pelos homens, por nossas famílias. Vamos ter um tempo, sim, claro. Mas a gente não precisa entender isso muito claro. Nenhum ritual substitui aquilo que é processo. Não é por causa de uma oração que as coisas vão, então, entrar tudo em ordem e a gente não tem mais nada a fazer. Está tudo certo, tudo resolvido. Porque nenhum ritual substitui aquilo que é processo. A oração é a porta de entrada. É o start, é o início daquilo que Deus vai fazer. Mas a gente precisa dar um passo. E a semeadura é constante, é diária. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. Olha, agora eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que o desejo do teu coração é que a tua família, os teus filhos, os teus netos, até bisnetos, sejam melhores do que você. A gente tem esse desejo, não é? Que as próximas gerações elas sejam muito mais abençoadas do que a nossa geração. Esse é o desejo do meu coração e eu creio que também é do teu coração. Que elas possam testemunhar deste evangelho, que elas possam ser uma grande bênção para o mundo que virá. É a nossa oração, é o nosso desejo, e a igreja tem essa grande responsabilidade com as próximas gerações. E esse versículo que nós acabamos de ler, ele é um versículo forte. Irmãos, olha, deixa eu dizer para vocês, se prepare, porque hoje a palavra vai confrontar a gente. Você está preparado ou não?
Porque o trecho que a gente vai ler aqui, eu até convido você a manter o texto aberto. Nós lemos um versículo, mas depois nós vamos continuar aqui nessa história. Esse texto é uma advertência para todos nós, é um alerta. E o versículo que a gente leu é um grande alerta, porque diz o texto que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Você imaginou? Surgiu então uma nova geração que não conhecia quem? O Senhor. E o que Ele havia feito, os feitos do Senhor. Essa geração não conhecia. Qual é o contexto aqui? Israel havia começado a tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, e agora, debaixo da liderança de Josué, Moisés já havia morrido, mas essa conquista levaria algumas gerações ainda para ser concluída. Levaria um tempo. Porém, meus queridos irmãos, após a morte de Josué, o povo começou a se distanciar de Deus. Começou a se afastar do Senhor. E aí eu queria ver com vocês, nesta noite, 3 pontos importantes dessa história, que fala diretamente ao nosso coração, que vai falar comigo e com você. São 3 pontos importantes. Primeiro aspecto que eu vejo nessa história: o problema começou dentro de casa. O problema começou aonde, gente? Quando a gente lê aqui que havia uma geração que não conhecia Deus, logo a gente pensa o quê? Quem são os culpados? Quem são? De quem é a culpa por isso? Como é que isso aconteceu? Quem são os culpados? Sabe, nós temos a tendência, irmãos, de olhar para uma nova geração, e que é diferente da nossa, e a gente acaba dizendo o seguinte: olha, essa geração está perdida. Esta geração não conhece a Deus. Quantas e quantas vezes a gente ouve isso, e às vezes dentro da própria casa. Pais, homens dizendo isso, até dos seus filhos: essa geração não conhece a Deus. Famílias, casais falando isso a respeito desta geração, uma geração perdida. Mas, meus queridos irmãos, o fato é que a geração anterior tem uma grande responsabilidade pelo que está acontecendo com esta geração, com a geração atual. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que tudo, gente, tudo começa dentro de casa. Tudo começa onde? Dentro de casa, meus queridos irmãos. A base de todos é a família. A personalidade e o caráter de uma criança são formados ainda na infância. Os filhos imitam o modelo dos pais. Por isso que tem os ditados, né? Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é, não é assim esses ditados? Porque é natural, os filhos vão imitar o modelo dos pais. E não tem, gente, nós não temos como fugir dessa responsabilidade. Somos nós que passaremos às outras gerações o conhecimento de Deus. É você, pai, é você, mãe, homem, mulher. Somos nós. Agora, nessa história nós percebemos que houve uma falha na formação do povo em Israel. Houve uma falha aqui. Gente, a mudança, vocês sabem, a mudança ela é muito sutil, não é? Nós vamos nos moldando aos valores, aos conceitos de uma geração mundana, e nós vamos nos tornando permissivos e influenciando os nossos filhos. Aqui está, meus queridos irmãos, e os nossos filhos vão passando isso aos nossos netos, e aí vai de geração em geração, e observe que tudo começa dentro do lar, dentro de casa. Então, esse é o primeiro aspecto que eu entendo nessa história. Havia uma geração que não conhecia Deus e os feitos dele. O problema começou aonde, gente? Dentro de casa. Dentro de casa. Agora, um segundo momento desta ministração, eu quero falar sobre as causas do distanciamento de Deus, porque o texto mostra para a gente. Ele mostra. Veja só, a partir do verso 10, nós vamos perceber aqui as causas do distanciamento de Deus naquela geração. Então, veja só, um primeiro aspecto aqui.
O verso 10 diz que eles não conheceram o Senhor e nem os seus feitos. Não foi isso que a gente leu? Então, o verso 10 diz que eles não tinham, em outras palavras, eles não tinham relacionamento, intimidade com Deus. Eles não conheciam os atos de Deus na história. Isso não tinha sido contado a eles. Ninguém falou, gente. Ninguém disse nada. Normalmente, o que acontecia? Os pais ensinavam seus filhos a respeito do Senhor e os seus feitos. A responsabilidade era dos pais. E a criança, ela ia absorvendo aquela informação e então ela ia conhecendo ao Senhor. Mas essa geração não teve isso, e uma geração que não conhece a Deus é uma geração que está perdida. Que o Senhor tenha misericórdia. Amém? Olha só um segundo aspecto aqui, outra causa do distanciamento de Deus, verso 11. Eles entraram no caminho da desobediência. Diga isso comigo. Eles entraram no caminho da desobediência. Diga isso. O verso 11 diz que eles fizeram o que o Senhor reprova. Fizeram o que o Senhor reprova. Veja que havia desobediência, gente. Mas atenção. Atenção aqui, não se trata de um pecado isolado. Não, queridos, se trata de um caminho sendo percorrido. E aí está o problema. Porque, irmãos, nós podemos errar e nós falhamos, sim ou não? Tantas vezes na caminhada nós falhamos, mas a questão é quando nós permanecemos no erro. Não é um fato isolado. É o caminho que vai sendo percorrido. A queda de uma pessoa não começa, gente, a queda de uma pessoa não começa num ato, mas é num processo de degeneração que vai destruindo a intimidade com Deus, a vida de oração, a leitura bíblica, a vida de comunhão com o Senhor e a sua palavra. Olha só uma outra causa do distanciamento de Deus, o texto mostra, verso 12 agora, eles entregaram o coração à idolatria. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Eles entregaram o coração à idolatria. Diz o texto, abandonaram o Senhor e adoraram outros deuses. Abandonaram o Senhor e, diz o texto, adoraram outros deuses. Gente, eles começaram a praticar o pecado da idolatria. Isso que aconteceu. E a idolatria o que é, gente? Idolatria não é apenas adorar uma imagem. Não é apenas isso. É mais do que isso, é colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar do Senhor. Isso é idolatria. E aí pode ser dinheiro, pode ser poder, bens materiais, pode ser até um relacionamento, não é? Pode ser um artista, enfim, tantas outras coisas. E é triste, queridos irmãos, quando nós entregamos o coração a alguém ou alguma coisa que não seja o Senhor. Isso é muito triste. É muito triste. E é isso que está acontecendo nos dias atuais. É o que nós estamos vivendo. E sabe qual que é a marca da nossa geração, meus irmãos? A nossa geração tem algumas características. A geração atual é, primeiro, hedonista. É o quê? Ela se caracteriza, meus irmãos, pela busca do prazer. O mais importante é fazer aquilo que me traz satisfação pessoal. Ou seja, o sentimento está no trono do coração dessa geração. É o sentimento. Em outras palavras, o mais importante é aquilo que eu sinto. Eu vou seguir o meu coração. E o que a Bíblia fala sobre isso, irmãos? Que a gente deve seguir o coração? Não, porque o coração é enganoso, é corrupto. Cuidado com essa frase. Vou seguir o meu coração. Não. Você precisa seguir e ouvir aquilo que diz a palavra de Deus. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, disse o salmista, e luz para o meu caminho. Por isso que crente precisa conhecer Bíblia. Nós precisamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. Porque ela que vai produzir fé no seu coração. Amém? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra. É isso que vai produzir. Não é pensamento positivo, gente.
Não é mentalização. Tem muita gente que confunde fé com essas coisas, com pensamento positivo, com mentalização. Mentaliza, irmão, mentaliza, vai dar certo. E acho que isso é fé. Ou então, olha, todo mundo aqui tem que pensar positivo, hein? Porque agora, então, é a fé. Fé é isso. Não, fé não tem nada a ver com essas coisas. A fé verdadeira é aquela que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra do Senhor, mais fé você vai ter. Amém? Então, gente, essa é uma característica da geração atual. É uma geração hedonista. O mais importante é o que eu sinto, é o prazer. Olha uma outra característica da nossa geração, é uma geração pansexualizada. Veja que esse prefixo pan significa totalidade. Veja bem, o pansexual, ele se sente atraído por qualquer sexo, ele não tem uma identidade sexual definida. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais, vocês sabem disso. Quer ver outra característica da nossa geração? A nossa geração é superficial. Qual é a palavra, irmãos? Superficial. Hoje em dia, a gente sabe, parece que tudo é descartável, tudo é sem profundidade, gasta-se muito tempo com futilidades, principalmente nas redes sociais. Veja que a geração atual não cria raízes. É por isso que às vezes a gente vê crente pulando de galho em galho, que não para em lugar nenhum. É interessante porque quando eu observo, eu sou filho de pastor, meu pai tem 82 anos, foi o fundador da Comunidade da Graça, o pastor Carlos Alberto Bezerra. Nossa comunidade tem 46 anos. É interessante, queridos, quando eu olho para a geração do meu pai, eu vejo lá os irmãozinhos, os mais antigos, eles criam raízes. Mas parece que a geração atual não é assim. Não tem profundidade. Não criam raízes, queridos. Mudam de igreja o tempo todo. Não tem permanência nas relações. Tudo é descartável. Gosto de você hoje. O dia que você falar alguma coisa contrária, eu já não quero mais saber de você. Vou para outro lugar. Tem sido assim ou não, irmãos? Nos dias atuais? Sim ou não? Pois é. É uma geração superficial. Quer ver outra característica da nossa geração? A nossa geração é relativista. É o quê? Porque não tem mais verdades absolutas nos dias de hoje. Não existe isso, não tem ética nem moral, tudo é relativo. Tudo depende do seu ponto de vista, do meu ponto de vista. A minha verdade é diferente da sua verdade. Por isso que às vezes é tão difícil a gente conversar com filhos. Por isso que às vezes os pais têm uma dificuldade de conversar com os filhos, porque eles ouvem algumas coisas lá na escola, no colégio, diferente daquilo que você tem ensinado, e aí muitas vezes o filho pode chegar e falar: pai, é assim que você acredita, ok. Essa é a sua verdade, a minha é outra. Então, hoje, nós temos uma geração relativista. Outra marca da nossa geração, ela é ateísta. É o quê, irmãos? Essa geração está dominada pelo ceticismo e ela não crê na existência de Deus. Essa é a geração que a gente vive. E quem são os responsáveis? Gente, nós somos os responsáveis por essa geração que não conhece o Senhor e nem os seus feitos. E tudo começou aonde? Dentro de casa, com uma permissividade gradativa, com coisas que nós fomos deixando de lado. Não quero me desgastar com isso agora. Deixa rolar para ver como é que fica. Não tem problema, todo mundo faz. Está todo mundo fazendo, então menos, está tudo certo. E é por isso que o apóstolo Paulo, queridos, ele disse que nós não podemos tomar a forma deste mundo. Então, a gente precisa refletir nesta noite. Todos nós, o que é que nós estamos fazendo pela nossa casa? Pelos nossos filhos? Para onde é que nós estamos indo como homens de Deus? Como homens, quantos homens nós temos aqui? Olha lá, para onde é que a gente está indo como homem de Deus? E as mulheres? Para onde que vocês estão indo como mulheres de Deus? Não é? Enfim, mas vamos continuar. Olha só, tem um terceiro aspecto dessa mensagem. Eu falei sobre as causas do distanciamento. Falei que primeiro que o problema começa onde, gente? Dentro de casa. Segundo, eu mostrei para vocês a causa do distanciamento. E agora, no terceiro aspecto, eu quero falar sobre o efeito do distanciamento de Deus. Quais foram
as consequências desse distanciamento, a partir do verso 10, isso fica muito claro. Primeira coisa, olha o que aconteceu. Primeiro, eles foram disciplinados. Se distanciou de Deus, o que aconteceu? Veio disciplina. Verso 14, olha o que diz. Deus os entregou nas mãos de invasores que os saquearam, os empobreceram e os destruíram. Gente, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Quando nós não estamos nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos de quem? Do inimigo. Quando nós não estamos nas mãos de Deus, nós estamos sob a ação do inimigo. Não tem uma outra possibilidade. E o inimigo quer o quê, gente? Ele quer roubar a nossa alegria, quer tirar a nossa paz, ele quer destruir mesmo o casamento, a família, e ele quer mesmo tirar os seus recursos, a sua saúde, o seu tempo, enfim, tudo. O inimigo quer roubar tudo. A missão que ele tem é essa, nós sabemos. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir você. Ele não brinca de ser capeta, ele é o próprio. E a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus ardis. Mas nós cremos que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Portanto, em nome de Jesus, toda a obra de Satanás contra a sua vida está anulada em nome de Jesus. Todo ataque, toda perturbação, tudo negativo na sua vida está repreendido em nome de Jesus. Porque para isso o Filho de Deus se manifestou, é para desfazer, para destruir as obras de Satanás. Ele está derrotado em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agora eu pergunto, alguém tem saqueado a sua vida? Você, homem, alguém tem saqueado a sua vida? A sua casa? Você está nas mãos de quem? Porque se você não estiver nas mãos do Senhor, você vai estar debaixo de uma ação maligna. É o que estava acontecendo aqui. O texto mostra claramente, Deus os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam, os empobreceram e os destruíram. Que triste, né? Triste. Olha só uma segunda consequência, no verso 14, eles perderam força de resistência. Você pode repetir isso comigo? Eles perderam força de resistência. O verso 14 diz que eles não conseguiam resistir, gente. Não conseguiam. Olha, o inimigo sempre ataca, nós sabemos disso. São as setas inflamadas do inimigo, que ele lança contra a sua vida. Nós sabemos disso. A questão, gente, não é se ele ataca ou não, porque ele vai atacar, ele continua atacando, mas é como resistir. Quais são as armas que nós vamos lutar? E aquele povo não conseguia vencer a força do inimigo. Porque, gente, o distanciamento, guarde isso no seu coração, o distanciamento de Deus deixa qualquer um fraco. Qualquer um de nós. Veja, sem oração, sem palavra, nós nos tornamos presas fáceis do inimigo. Somente em Cristo, meus queridos, com a armadura de Deus, com a força do Espírito Santo e com o poder do Evangelho da Graça, é que nós nos tornamos fortes. E aí sim a gente pode dizer, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É no Senhor. Ele nos fortalece. Mas quando a gente não busca ao Senhor, o que acontece, irmãos? Nós começamos a perder batalhas. Olha só, um terceiro aspecto importante aqui. Olha uma outra consequência, gente. Olha uma outra consequência. Diz o texto que eles ficaram angustiados. Ficaram o quê? Angustiados. É o verso 15. Diz assim, grande angústia os dominava. Veja que o conceito de angústia é diferente de tristeza. Diferente. Angústia é um estado de ansiedade, é uma inquietude, irmãos. Uma inquietude da alma, é uma insegurança, fruto do pecado. A angústia é o resultado, irmãos,
de uma vida separada, longe de Deus, em desobediência à sua palavra. E essa angústia, queridos, é como aquele medo que a gente por vezes sente sem motivo. É um medo sem motivo, um medo irracional. E aquela geração, aqueles homens, aquelas mulheres não tinham paz e eles viviam em profunda aflição e desgosto. É o quadro, gente. É o quadro do que estava acontecendo. Quer ver só mais uma coisa aqui? Outra consequência, verso 18. Eles viviam em sofrimento. Eles o quê, irmãos? Olha só, diz aqui o verso 18 que o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Gente, uma vida de instabilidade espiritual produz um grande sofrimento. Presta atenção nisso. Assim tem acontecido com muitos de nós. Essa instabilidade, gente, ela é terrível. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa cai, vem o sofrimento. Aí então clama a Deus e Deus o liberta. E assim vai, e aí passa um pouco de tempo e a pessoa cai novamente. Você sabe que esse foi o ciclo do povo de Israel? O povo de Israel era assim. O que acontecia? O povo pecava. O que vinha logo em seguida? Escravidão. E depois, eles clamavam por um libertador. Depois, Deus enviava um libertador. E então, o povo era liberto. E eles celebravam. Como é que continuava essa história? Eles entravam num comodismo. E o comodismo gera pecado. Vinha o pecado de novo. E com o pecado, a escravidão. E assim, era o ciclo do povo de Israel, irmãos. E sabe que muitas vezes tem sido assim na vida de muitos homens. E até mesmo muitas mulheres. Esse ciclo, essa instabilidade, é um processo, gente, de sucessivas quedas. E, gente, assim estava aquela geração. Quem não tem estabilidade espiritual, não tem permanência e não se fortifica. Ouça isso. Enfim, meus queridos irmãos, as consequências de viver longe de Deus são terríveis. Há muita angústia, como nós vimos aqui, a perda de alegria, perda de paz, de tempo, dinheiro, tudo. Talvez saquearam você, porque você tem andado longe de Deus. Talvez seja essa a sua realidade hoje, homem. Você veio para cá, para a gente celebrar juntos, e você está assim. Talvez saquearam você. Invasores entraram, estão destruindo a sua casa, a sua vida. Pode ser que essa seja a sua realidade. Agora, meus queridos, o que fazer então diante disso? O que a gente faz? Diante desse quadro, que história pesada, é ou não é, gente? Sim ou não? Ah, gente, quando eu li essa história, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, homens, da nossa geração. Tem misericórdia. Gente, o desafio para nós é muito claro, simples nesta noite. Nós precisamos assumir um compromisso real com Deus dentro da nossa casa. A gente precisa assumir um compromisso com o Senhor. Porque, gente, ter filhos não é apenas colocá-los no mundo. Não, queridos, é formar neles caráter, valores, fé. Como eu disse, eles vão imitar aquilo que a gente faz. Não o que a gente fala. Sabe que a gente vai deixar para a nossa geração, eu sempre costumo dizer isso, são 3 coisas. A gente deixa o exemplo. A gente deixa o exemplo e a gente deixa o exemplo, porque eles vão imitar o exemplo. Nós precisamos viver, queridos, de forma que os nossos filhos apontem para Cristo, eles vivam como Jesus viveu, meus queridos irmãos. Agora eu quero direcionar essa palavra a você, homem, já que hoje é um dia muito especial, diante de tudo isso que a gente ouviu. Existe uma responsabilidade que pesa muito sobre nós. Há uma responsabilidade grande sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão. Guarde isso no seu coração. A Bíblia mostra que o problema daquela geração começou dentro de casa, não foi isso que a gente viu?
Agora, isso significa, meus queridos, que todo lar depende em grande parte, da postura que nós, homens, assumimos como líderes espirituais. A omissão de um pai, de um homem, deixa brechas. Cuidado com omissão, porque omissão é pecado. Omissão é a ausência de um homem de Deus, a ausência no lar de um homem de fé gera um buraco. É um vazio. Mas a presença de um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, transforma uma casa e uma geração inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem ser esses homens cheios do Espírito Santo? Então, nós homens, nós não podemos transferir a responsabilidade para a igreja, ou então para a escola, ou então jogar a carga somente nas mulheres. Elas são as culpadas. A gente tem uma mania de transferir responsabilidade. Se as coisas não caminham bem na nossa casa com os nossos filhos, logo a gente diz que o problema é a igreja. É a igreja, não é, o problema não é a igreja. A igreja, a criança vem aqui num encontro de o quê? De 2 horinhas, não é isso? E você convive com o seu filho, a responsabilidade não é da igreja. A igreja é uma ferramenta a mais que dá o suporte, claro, para nós, pais, mas a responsabilidade principal é nossa. Como homens, profetas, como foi dito aqui, o homem como profeta, como sacerdote da sua casa. Então, meu irmão, nesta noite tenha atenção nisso, a sua voz tem peso, o seu exemplo dentro de casa é determinante. É determinante. É você, homem, que deve conduzir a sua casa em oração, abrir as escrituras com seus filhos. É você, homem, que precisa contar os feitos do Senhor, ensinar os filhos no caminho que eles precisam e devem andar. É você que precisa marcar a sua família com experiências de fé. Quanta coisa boa Deus fez por nós, é ou não é, irmãos? E a gente precisa contar aos nossos filhos os feitos do Senhor. Você tem contado? A gente conta tanta coisa, a gente fala tantas coisas, mas a gente não conta aquilo que Deus fez na nossa vida. Os feitos grandiosos do Senhor. Seja uma referência, você homem. É um desafio para nós? É, claro. Uma referência de santidade, de integridade, de trabalho, de fé, de amor. Seja um sacerdote na sua casa, no seu lar, um protetor, como foi dito aqui hoje ainda, um protetor da sua casa, um guardião do coração dos seus filhos. E aqui não estou falando de perfeição, gente. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito. Não é isso, porque na caminhada a gente falha ou não é? Quantos aqui fracassam aqui? Deixa eu ver. É mesmo? Então, todo mundo no mesmo barco. Mas o que eu estou falando é de presença. Você precisa ser um pai, um homem presente e constante em Cristo. Amém? Porque, gente, às vezes o pai, ele não é presente, o homem não é presente, em função do trabalho, das atividades. E então ele quer dar presentes. E presente não substitui presença. Como é importante a figura, então, do homem, do pai. Que seja assim, em nome de Jesus. E lembre-se, quando um homem se posiciona diante de Deus, toda a sua casa é alcançada pela graça de Deus. Talvez essa noite seja um tempo para você, homem, se posicionar. Talvez o Senhor está falando com você. Nesta palavra, havia uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. E de repente o Espírito falou com você. Está mostrando algo tão importante para você que precisa ser mudado. E a gente vai orar aqui. E aí entra o processo. A semeadura diária, como nós falamos no início. Sabe, queridos, de repente o Senhor está falando com você. E quem tem ouvidos para ouvir? Ouça, ouça. Porque quando um homem se posiciona diante de Deus, toda a sua casa, sua família é alcançada pela graça de Deus. E a geração que virá depois de nós, depende das sementes que nós estamos plantando hoje. Quais são as sementes que você tem plantado? Sabe, queridos,
Que os nossos filhos sejam homens, sejam mulheres de Deus, segundo o coração de Deus. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Que eles sejam firmes contra o mundo. E eles sejam uma bênção nessa sociedade corrupta, corrompida. Para que os homens, vendo as nossas boas obras, eles glorifiquem o Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Então é tempo de nós, nessa noite, numa festa tão linda como essa, a gente estar diante do Senhor e clamar, e orarmos e pedirmos perdão, e alinhar a nossa vida com a palavra, e dizer: Senhor, ajuda-nos a formar uma geração que conheça o Senhor. Ajuda-nos a formar uma geração que conheça o Senhor. E para encerrar, eu digo a você nesta noite, a próxima geração só será forte se nós formos referenciais. Por isso, 4 dicas práticas. 4. Cultive a presença de Deus na sua casa. Primeiro, qual que é? Cultive a presença de Deus na sua casa. Segundo, compartilhe a palavra de Deus na sua casa com os seus filhos. Terceiro, conte testemunhos do agir de Deus. Fale daquilo, dos feitos do Senhor. Amém? E principalmente, ore com eles e por eles diariamente, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E que assim seja. O futuro dos nossos filhos depende da nossa semeadura. Você, homem, depende da sua semeadura. Como eu disse, que eles sejam homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, e uma bênção neste mundo caído, em nome de Jesus. E que assim seja. Aceitemos esse desafio ou não? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra, irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé, por favor, comigo. Vamos ficar em pé para a gente orar sobre isso. Havia uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Havia uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Mas nós hoje, e essa palavra agora, essa reflexão direcionada aos homens, nós vamos fazer o caminho inverso disso. Nós vamos levar o conhecimento do Senhor à nossa geração, aos nossos filhos, e contar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Os feitos do Senhor. Amém? Você aceita esse desafio em nome de Jesus? Amém? Vamos orar. Se você puder, nesse momento, meu irmão, se você quiser dar a mão para alguém, vamos dar as mãos, vamos fazer isso, uma oração juntos aqui, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A mesma canção, puder manter, meu amigo. Sei que a tua fidelidade, pode manter essa canção. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, levantar a nossa voz, levantar um clamor. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não sei se eu posso, Edu, pensei em fazer algo diferente agora. Chamar os homens aqui à frente para a gente orar juntos. Pode fazer isso? Sem problemas? Então vamos fazer o seguinte. Deixa a mão ainda de quem você tomou e vem para cá. Só os homens, vem. E as mulheres vão estender as mãos aqui em direção aos homens. O que vocês acham, mulheres? Pode ser ou não? Vamos levantar um clamor aqui nessa noite, por esta geração. Nós queremos ser uma geração que conheça o Senhor e os feitos dEle. Nós queremos ser esta geração que conte às próximas gerações os feitos do Senhor. Nós não queremos cair no mesmo erro do povo de Israel. Nós não queremos ser assim, nós não queremos ser homens assim não. Sim ou não, irmãos? Amém? Nós vamos contar aos outros, nós vamos contar aos nossos filhos os feitos do Senhor. Nós vamos dar a eles a conhecer o Senhor. Louvado seja o nome dEle. Vamos orar nesse momento. Comece a orar e diga: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai, me ajuda em nome de Jesus. E você, minha irmã que está aí no seu lugar, estenda as mãos aqui em direção a estes homens e levante um clamor, você homem, e diga: me ajuda, Senhor. Oh Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, reconhecendo a grande responsabilidade que nós homens temos com as próximas gerações, com a nossa casa, com a nossa família. Ah, Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes que nós falhamos em transmitir a tua palavra. Te pedimos perdão pelas vezes em que nós nos conformamos com este mundo e deixamos brechas em nossos lares, em nossa casa. Senhor, perdoa-nos por isso, por sermos tão fracos. Oh Pai amado, perdoa-nos, mas ajuda-nos nesta noite, Pai. Ajuda-nos a sermos homens de honra,
a sermos pais de verdade, Senhor, que vivam de modo digno do Evangelho diante dos nossos filhos, da nossa casa, que a nossa vida seja o maior testemunho, oh Senhor, e que a chama da fé não se apague jamais, jamais, jamais em nossa casa. Oh Pai amado, que os nossos filhos, que as outras gerações, até os nossos netos que surgirão, Senhor, sejam homens de Deus, sejam mulheres de Deus, que conheçam ao Senhor, que experimentem a Tua presença e caminhem debaixo da Tua graça. Oh Pai, levanta, ó Deus, uma geração de homens fortes, levanta uma geração de homens santos, apaixonados por Jesus, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, firmes na Tua palavra, homens cheios do Teu Espírito Santo. É isso que nós queremos ser. Oh Senhor, nós clamamos por famílias fortes, por lares restaurados, oh Senhor, por uma descendência que Te honre, que Te adore, e que a nossa casa, Pai, seja como a casa de Josué, que aquele homem se levantou e ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós sejamos homens assim também, que possamos nesta noite, com ousadia, firmeza e fé, nos levantar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos, Senhor, as nossas famílias, Pai amado. Nós entregamos o futuro das próximas gerações nas Tuas mãos, Pai amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a partir de hoje nós vamos nos posicionar, sim. Vamos tomar uma posição, Senhor, de levar os nossos filhos a conhecer o Senhor e os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor fez, para termos uma geração futura forte, para termos no futuro homens também de honra, homens de verdade, que honrem o Teu nome, em nome do Senhor Jesus, para o Teu louvor, para a Tua glória. Por isso dizemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos, irmãos, digam isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, vamos lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. De repente a sua casa não está perfeita. Eu não quero que você saia daqui carregando culpa. Ah, minha casa não está bem, Ronaldo, acho que então eu sou culpado. De repente até pode ser, pela sua negligência, né? Tantos erros que a gente comete na vida. Mas deixa eu dar uma palavra de esperança para o seu coração. Deus tem uma aliança com você, com a sua casa. Davi nas suas últimas palavras, antes de morrer, vocês conhecem a vida de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas um homem cheio de falhas, é ou não é? Um homem como eu e você, que cometeu tantos erros, tantas falhas, e teve uma casa em desordem, uma família em desordem. Mas nas últimas palavras de Davi, sabe o que ele disse? Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ainda que a minha casa não esteja perfeita aos olhos de Deus, contudo, Ele estabeleceu uma aliança comigo, e no tempo certo, tudo será ordenado. Então se apoie nessa promessa. Hoje você deu um passo de fé. Lembra que eu falei para vocês? Nenhum ritual substitui o que é processo. A gente entra num processo. A oração de hoje, ela abre um caminho. Você entra por uma porta. Mas agora vem o processo da semeadura diária. E a gente vai semeando, crendo que ainda que a minha casa, ainda que eu pisei na bola, que eu falhei, podia ter feito melhor, não fiz, mas o Senhor me ama e Ele tem uma aliança comigo. Ele conhece o meu coração, e um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, Ele tem uma aliança, e Ele vai ordenar tudo ao seu tempo, e Ele vai me capacitar para ser um homem de honra, de verdade, e que honre o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você, homem. Continue sendo firme, constante, sempre abundante nas coisas do Senhor, na obra do Senhor, porque a recompensa será certa na sua vida. Louvado seja o nome dEle. Aplauda ao Senhor a sua palavra nesta noite, para a glória de Deus.